Você, trabalhador, recebeu uma proposta da empresa de transferência para outro cargo em uma outra cidade ou até mesmo em um país diferente no qual você mora. Está na dúvida se aceita ou não essa oferta, pois além desse novo desafio proposto, você não tem nenhum conhecimento sobre as regras do adicional de transferência, ou seja, os direitos que você tem caso aceite essa proposta. Para esclarecer dúvidas que cercam os trabalhadores com relação a esse assunto, nós convidamos o juiz do trabalho, Paulo Fernando, mais uma vez aqui nessa quarta-feira para falar sobre essas idas e vindas aí do trabalho, se tá certinho, se não tá certinho, se vai dar BO, se não vai dar BO. Bem-vindo mais uma vez, Paulo. Eu agradeço mais uma vez. Começar o ano com vocês, para mim, é um privilégio muito grande. Ai, que bom. E receber você para tirar dúvidas daí, dos nossos trabalhadores e telespectadores, é melhor ainda. Hoje nós separamos um tema que é polêmico, que muita gente já deve ter passado em casa e que às vezes não sabe como proceder, inclusive se pode recusar ou não, que é com relação ao adicional de transferência. Você vai explicar pra gente o que é e como funciona. Como o Iago falou, existem às vezes na entrada do ano, aquelas mudanças, uma empresa acaba abrindo outro polo no interior, em outro estado, e precisa daquele funcionário para poder organizar, esse novo local de trabalho, e aí chega e faz o convite. Ô, Jéssica, ô, Iago, eu tô precisando tanto de você lá em Caxias, você não quer topar esse desafio e ir lá assumir esse cargo? E aí, o que é que eu faço? Como é que funciona e quais os direitos que eu tenho com relação a essa possível transferência? Isso é extremamente comum, principalmente em inícios de ano, Então, virou ano, geralmente as empresas se adaptam. E nesse último ano, como a gente teve a pandemia, está tendo a pandemia do coronavírus e muitas empresas acabaram fechando, Então surgiu também a necessidade de transferir para outra filial, porque eventualmente uma filial daqui de São Luís fechou e precisa levar o empregado para uma outra cidade. É importante dizer que isso é considerado transferência quando o empregado vai mudar o seu domicílio. Sim. Então, a transferência dentro da mesma cidade, o empregado não pode ser recusado. Faz parte do poder do empregador dizer, olha, não preciso mais de você hoje aqui na farmácia na Camboa, vou precisar de você na farmácia do Renascença. Sim. Isso faz parte do poder diretivo do empregador. Esse outro tipo de transferência, que é o que você trouxe, que haja mudança de domicílio, ou seja, o empregado se muda, vai morar ali com ânimo de residência, o empregado precisa concordar. Essa é a regra. Ele precisa concordar. Existem algumas exceções a essa regra, como tudo na vida, mas a regra tem que concordar. Ele não pode ser mandado ou convidado, aquele convite com... Aquele convite. Sem a concordância dele. Ô, Paulo, em alguns casos, talvez não chegue a ser uma transferência de domicílio, mas, por exemplo, uma empresa que manda o seu colaborador que atua no campo aqui na capital, mas quer que ele atue agora em Rosário. Então dá para ir e voltar no mesmo dia. Mas só que é muito cansativo. Você que trabalha ali 8 horas, sair de São Luís de manhã cedinho e ir até Rosário, voltar no fim do dia. Nesse caso que a pessoa opta por ficar em São Luís, residir em São Luís, mas trabalhar em uma outra cidade, porque acho que é 1 hora e meia, mais um ou pouquinho menos. mais longe. E nem faz parte da região metropolitana, Porque aí, nesse caso... Configura uma outra cidade. Configura uma mudança de domicílio. Ele optar por fazer a base dele em São Luís, ele vai ter que arcar com esse custo do deslocamento. Porque é o seguinte, quando a transferência é feita pelo empregador e o empregado aceita, ele tem direito adicional de transferência, que é de 25% sobre o salário dele. E aí, para essa transferência ser contemplada por esse adicional, tem que ser provisória. Transferências definitivas não dá direito ao adicional de transferência, só transferências provisórias. Olha, eu vou precisar de você lá por 1 ano, 1 ano e meio. Então, o empregado saindo daqui, sabendo que vai ser provisória essa mudança de domicílio, tem direito a 25% sobre o salário dele. Se a transferência for definitiva, ele não tem direito a esse adicional de 25%. Mas o salário precisa ser reajustado ou renegociado. Assim, ele vai ter que ver se na base territorial que ele vai, por exemplo, ele trabalha em São Luís
e vai para São Paulo, tem que ver a convenção coletiva, que geralmente os pisos salariais são diferentes. Ele vai ter que receber de acordo com o piso salarial da categoria de São Paulo. E lembrando assim, tanto um quanto o outro, ou provisório ou definitivo, quem paga os custos da mudança é o empregador. Então, além do adicional de transferência para a transferência provisória, ele tem que ter a ajuda, né, a indenização pelo empregador de tudo que envolve a mudança. Assim também como o empregado... Se for de avião, se for de ônibus, se vai Tudo precisar é pelo de empregador. transporte de levar os móveis, né, alguma coisa. A lei diz que qualquer transferência que implique domicílio, seja ela Até provisória o ou cachorro, definitiva, se quiser levar o cachorro, até a empresa o paga o empregador cachorro. precisa Olha, indenizar tá todos vendo? os Até custos. o doguinho vai. Porque Pode o dog esquecer. já faz parte da família, Da né? família, Não pode é verdade. esquecer ninguém. Você falou que, por exemplo, existe essa ajuda provisória, que aí, no caso, quando eu saio de São Luís, eu assino um contrato dizendo que tem esse período que eu vou ficar lá na cidade, ou eu saio de São Luís sem nada assegurado, sem assinar nenhum papel. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com relação a esses documentos para que chegue lá, né, eu não faça só de boa, que eu acabe sendo prejudicado nessa nova cidade? Isso é importantíssimo. O empregado tem que sair de São Luís, né, sair do seu trabalho, sabendo que se trata de um período provisório. Quanto ao tempo, Paulo, existe um tempo máximo para dizer assim, olha, aqui houve fraude, de provisório virou definitivo. A lei não traz. O que traz são as decisões de tribunais, que são as jurisprudências. Hoje o TST entende, o TST que é o Tribunal Superior do Trabalho, que o período máximo é de 2 anos. Então, toda transferência que seja até 2 anos, ela se configura como provisória. Então, você pode sair daqui, vai passar 1 ano, mas ser prorrogado por mais 1 ano. Pode. Pode. Agora eu repito, a lei não traz uma previsão máxima. Pode ser que uma transferência de 3 anos seja considerada provisória por algum magistrado quando julgar o caso. Entendi. E você está falando aqui com relação à solicitação da empresa, né? No caso, a empresa solicitou que eu saia de São Luís e vá para outro estado ou outra cidade. Mas e, por exemplo, quando sou eu, a funcionária, que quero tentar uma nova oportunidade nesse novo polo da empresa? Eu tenho esse direito a esse benefício, a esse adicional, ou não? Eu vou por conta própria, com a cara e a coragem? Aí não tem direito. Eita. Se a iniciativa é do empregado, não tem um adicional de transferência, que é esses 25% sobre o salário, mas vai no que o Iago disse, ele vai ter que receber o valor do piso da categoria daquele novo estado, daquela nova cidade. Entendi. Esse adicional é só quando a iniciativa é do empregador. Durante as férias, por exemplo, se a pessoa que foi, o colaborador que foi transferido, quiser, sei lá, passar as férias novamente aqui em São Luís com o resto da família, tem algum outro benefício ou já está incluso esses 25%? Por lei não tem não benefício, mas existem outros benefícios que podem ser concedidos. Inclusive, esse adicional de 25%, ele é o mínimo. Existem convenções coletivas de algumas categorias que dão 30%, 35%, já vi de até 40%. Sim. Então, assim, a lei fixa apenas o mínimo. Entendi. É porque, assim, existem outros direitos, por exemplo, com relação a esse ajuste de 25%, né, durante esse período que você vai estar fora. Mas aí você vai ter férias, vai ter, por exemplo, 13º. Todos esses benefícios são em cima desse novo valor que você vai estar recebendo ou continua com o salário da carteira? Se ele estiver recebendo 25% do adicional de transferência, esse adicional tem natureza salarial. Então tem ele que estar. repercute em todas as verbas. Todos os benefícios que você tem, teoricamente. Todos os benefícios. Tanto para recolhimento previdenciário, quanto para recebimento de 13º, férias. A repercussão dele é plena. Entendi. E o trabalhador que se desloca de uma cidade para outra para trabalhar, para abrir uma filial, para ajudar naquela empresa, e aquela empresa fecha, quebrou, né? Ou simplesmente fechou. Nem fechou, às vezes não quer mais o seu serviço, talvez encontrou no mesmo local uma mão de obra talvez até mais barata que a sua, que acontece, e demite, né? O funcionário, acontece. A empresa, o empregador tem por obrigação devolver esse colaborador à sua cidade de volta para minha terra ou não? Ou não, fica lá jogado. De volta para minha terra. Não, porque realmente... Quem nunca se emocionou, Você gente, imagina. domingo à noite? Quem nunca chorou? Você leva os seus móveis, sua cama, seu lençol, seu cachorro, marido, filho... E fica lá rodado.
Literalmente. Rodado, É já pensou? complicado. Já pensou? A difusora me leva para apresentar o Tudo de Bom lá de Caxias e o programa sai do ar e me deixa lá no meio da Praça do Rodão, lá de Caxias? Sem receber o salário. E aí, como é que faz? Vamos lá. Essa Vou pergunta pra de BR Iago pedir carona. Ainda se bem que é divide perto. em duas, porque assim, essa questão da filial fechada, a loja fechada, do programa não dá certo, né? Lembra que eu falei que o empregado tem que aceitar a transferência. Existem 3 exceções. A primeira é, quem exerce cargo de confiança, Sim. ele não tem o poder de aceitar. Não... Houve a necessidade, ele vai. É Uma aquela coisa, gerência, quem né? aluga não Uma senta a hora que quer, né? cargo aquela de coisa. confiança. Cargo de confiança. Quem aluga não senta a hora que quer, infelizmente. A segunda possibilidade é quando o contrato prevê essa possibilidade de forma explícita ou implícita, desde que pela necessidade de serviço. A empresa tem que mostrar que há necessidade de serviço. Sim. Para o empregado ser obrigado a ir, sem necessitar de concordar. E a terceira é justamente essa, o fechamento da filial. Fechou a loja aqui de São Luís e ele precisa ser transferido. Ele não tem o poder de dizer se quer ou não. Inclusive, a recusa pode dar justa causa. Eita. A recusa nesses 3 casos, né? E aí a pergunta do Iago, e o retorno dele tem que ser custeado? Se for um retorno para continuar trabalhando, sim, porque a lei fala, todos os custos de transferência do empregado para o trabalho têm que ser puxados pelo empregador. Agora, muita gente acha que a empresa é obrigada por lei a pagar o retorno dela quando ela é demitida, por exemplo. A lei não traz essa obrigação. Gente. Até porque assim, ela mudou o domicílio dela, né? Em tese, ela mora naquele local. Mais uma vez eu repito, por lei, mas existem convenções coletivas que obrigam as empresas a fazer esse custeio por liberalidade e tem empresas que dentro do seu normativo interno também já prevêem. É muito raro a empresa deixar o empregado na mão. Assim, A Deus dará. É muito raro, eu vi poucas vezes esse tipo de coisa acontecer. E se acontecer, o Iago vai poder entrar na justiça para tentar, sei lá, né, essa despesa, esse dinheiro que ele talvez nem tenha, teve que pedir emprestado para poder trazer essa mudança de volta para São Luís. Ele pode entrar com uma ação judicial, uma ação trabalhista contra a empresa? A primeira mudança dele, ele tem que lembrar que já foi custeada pela empresa. Sim. Né? Como o programa ali, Não deu certo, não deu certo, audiência. é para voltar para São Deu Luís nenhum de Caxias. Se é para voltar para São Luís de Caxias, a empresa paga a tua mudança de volta, porque você vai continuar sendo um colaborador da empresa. Mas a empresa não quer mais ele. Não me quer mais. quer Aí houve mais. mudança de domicílio, né? A transferência dele já foi custeada. O retorno dele aí tem que ter uma previsão ou contratual ou em convenção coletiva. Eita, Iago, então tem que assinar bem, viu? Prestar atenção em todos os detalhes, amarrar o contrato para você não ficar a Deus dará lá, viu? Você falou todos esses casos, essas dúvidas que nós estamos tirando com relação à pessoa física, né? Agora, por exemplo, jurídica, né? Existem as microempresas que são prestadoras de serviço, aluguel de caminhões, enfim, né? Que trabalham com obras. É dessa mesma maneira com o CNPJ ou não? Uma empresa maior de CNPJ para CNPJ não tem direito algum? Tem direitos, Sim. mas não os seletistas, né? Porque a CLT e isso tudo que a gente tratou aqui está na CLT, artigo 469 e artigo 470 da CLT. Sim. Se aplica a quem tem um vínculo de emprego de carteira assinada. Tá. A PJ, em tese, tem uma autonomia, né? A gente sabe que nem sempre é assim, mas em tese a PJ ela tem autonomia e trata em pé de igualdade com a PJ contratante. Sim. Então ela tem como estabelecer os parâmetros da negociação, como estabelecer uma indenização ou coisa equivalente, mas pela CLT não existe essa contemplação à PJ. Poxa, Entendi. que legal. E para quem é prestador de serviço, às vezes a pessoa ali que está trabalhando, ela não está trabalhando pela CLT, mas sei lá, de repente eu posso fazer uma negociação, eu presto um serviço para a Jéssica e a Jéssica está precisando que eu vá morar lá em Timon. Para você ser meu eletricista, para Lá você ajeitar a em minha Timon, casa lá de Timon. exatamente. E eu posso chegar para ela e pedir essa ajuda de custo, ou ela é obrigada a me dar, ou a gente tem que fazer um contrato certinho de que ela vai me levar e vai me devolver para minha terra, se não der certo lá em Timon. Aí já é um trabalho autônomo, né? São os profissionais liberais, o trabalho Sim. autônomo. Novamente, a CLT não contempla os direitos do autônomo. No entanto, o autônomo que tiver seus direitos violados pode ajuizar uma ação trabalhista no seu trabalho. Que direitos violados? O não pagamento. Então, como é um autônomo e é ele que determina a sua prestação de serviço, no teu preço, tu
tu já vai incluir as despesas que eventualmente tu vais ter na tua mudança. Então, aí ela decide se contrata ou não. Ah, é muito legal essa pergunta, porque assim, tem muita gente aqui da capital que vem, né, do interior e tem o seu pedreiro de confiança, Sim. né? Tem a babá que é de confiança, né? Aquela pessoa doméstica que já cuida da casa e para vir para São Luís. Então é sempre bom ter tudo isso muito bem assegurado para quando chegar na casa que você vai trabalhar, não ter nenhum susto, né? A doméstica e a babá são seletistas, são empregados, então a ela se aplica a transferência, o adicional de transferência. Nem todas as empregadas domésticas moram com o patrão, né? Moram na casa, então vindo de forma provisória, tem os 25%. Vindo de forma definitiva, não tem, e aí ela precisa ver se aceita ou não essa transferência. E se, por exemplo, deu tudo errado, eu tô me sentindo super lesada, não deu nada certo, eu entro com uma ação trabalhista, eu procuro um advogado, o que é que essa pessoa de casa tem que fazer? A primeira coisa é sempre o diálogo, né? Resolver conflito da forma mais pacífica possível. Não deu certo o diálogo direto, procura o sindicato, né? Geralmente o sindicato, ali no sindicato já se estanca a situação. Caso não dê certo, a Justiça do Trabalho, né? Você entra com o processo com ou sem advogado. Não é obrigatório você ter advogado para entrar com uma ação judicial na trabalhista. É uma justiça bem democrática e aí você tem que ter as provas do seu contrato de trabalho, dos acertos verbais por meio de testemunha. Se você não tiver nada escrito, você pode levar testemunha. E se tiver algo escrito, até o WhatsApp hoje tem sido aceito como meio de prova. WhatsApp, Orkut, vai falar disso. Não, Orkut não tem Instagram, Facebook, é porque eu tava lendo uma coisa sobre Orkut hoje. Eu não vou falar porque eu sou da época do Orkut. Enfim, redes sociais. Olha, rapidinho, só pra gente encerrar, eu tô curiosa com uma coisa, Iago. Eu acho que eu sei Sabe o que é. Não tem nada a ver com o que a gente está conversando, mas eu sei de casa também vai estar com essa curiosidade. Fevereiro é o nosso carnaval. E não vai ter carnaval, teoricamente, né, em 2021, provavelmente só no segundo semestre. Os feriados de fevereiro continuam valendo? Eu não sei se vocês vão gostar dessa resposta que eu vou dar. O povo de casa vai querer saber se vai ter o carnaval dentro de casa. O carnaval, ele não é feriado nacional. Não é? Não. Se você for, existe uma lei federal que determina quais são os feriados em âmbito nacional. E o carnaval nunca foi contemplado nessa lista. Gente, só no Brasil que a gente dá louca e vai brincar carnaval. E essa mesma lei atribui aos estados e municípios a edição de leis locais. Sim. Tem um limite, que eu não me lembro exatamente de cabeça qual é, mas o que eu posso dizer aqui, estadualmente, nós não temos também o carnaval como feriado estadual. Se não me falha a memória, o único município do Maranhão que determina o carnaval como feriado é a Ceilândia. Tem uma lei de 2016 que lá sim é feriado. O povo de Açailândia, então, 2021 vai ter esse feriado. Porque é de lei. Agora o povo do restante aqui, do Maranhão... a nossa situação é um costume que acabou se enraizando no nosso calendário. Inclusive, ontem o governo do estado soltou um decreto acabando com o ponto facultativo. O que acontece? Não é feriado, mas os poderes públicos podem sempre fizeram como ponto facultativo. Né? Eu trabalho no tribunal, que é ponto facultativo, e aqui também é ponto facultativo. Até o comércio mesmo, né? Fecha e volta só na quarta-feira de cinzas. E aí ele fez Na verdade, esse decreto muitos setores. Eu acho que quase tudo, Quase né? tudo. Quase tudo para. O decreto dele, ele acabou com o ponto facultativo de carnaval nesse ano, apenas para os servidores públicos do estado, né? Que é o poder do governador, é disciplinar ali quem trabalha no estado. Ele não fez a invasão à iniciativa privada. Então, a iniciativa privada pode manter o seu ponto facultativo ou seu feriado de costume. De sexta até quarta. De sexta ou de até sábado até quarta. Ou pode seguir a linha. Sim. Do governo. De qualquer maneira, é bom se preparar para não ter, né? Se prepara também, Se prepare para não ter. O Paulo veio para cá para falar de adicional de transferência. Olha. Esse extra aqui agora é por tua conta. Verdade. Muito obrigada por sua Eu que participação. agradeço. Muito bom estar aqui sempre.